E aí, pessoal, gravei o pós-jogo bem depois, porque acabou o jogo, não tava com muita cabeça, não. Na verdade, a gente tinha tomado umas e é melhor não gravar agora. Corinthians perde de novo. Campanha trágica, né? Até agora no campeonato. Mas agora eu vou mandar umas reais aqui. Que é tranquilo, como eu sou pequeno, né? Eu posso falar algumas coisas. Cara, tem influenciador que fala que, pô, eu não ligo, pode sair do meu canal, eu vou falar a verdade, eu não ligo pra. Eu não ligo pra. Porque eu falo, que não sei o quê. E aí no final, pô, esse time é uma porcaria. Vamos cair pra segunda divisão. Fazendo isso pra dar hate, né? Pra render corte, né? Aí vai pra aqueles canal de torcedorzinho bravo, tá? Ah, ele explodindo, falando palavrão, ah, eu não aguento mais esse time e tal. Cara, eu já tinha dito uma vez, alguns vídeos atrás, que o Corinthians ele é um pouco diferente dos outros clubes. Por isso que o Corinthians é o Corinthians. Por isso que o Corinthians é o maior clube desse país. Justamente pelo fato de a gente ser diferente. Né? Nós somos diferentes dos outros. Então eu vou fazer uma análise do Corinthians, da conjuntura geral e do jogo de hoje. No jogo de hoje, ele tirou, o Antônio Oliveira tirou o atacante a mais, foi no 4-4-2 como a gente pensava, só que ele foi com o ataque reserva. Aí o Corinthians toma um gol no começo do jogo, né? Que aí os imbecis vão falar que foi falha do Cássio, mas não foi falha nenhuma, um belo gol, que estava em posição legal por milímetros. E fora isso, o Bragantino praticamente não teve quase outra oportunidade que eu me lembre no primeiro tempo. Nenhuma. E o Corinthians com muita dificuldade na criação, na operação das jogadas. Aí vem o segundo tempo. Hoje o Mateuzinho jogou no lugar do Fagner, jogou o ataque reserva, né, com o Pedro Henrique e o Pedro Raul. E jogou o Fausto Vera na posição ali que é o do Michael. Eu acho que vai entrar o Breno Bidon ali em breve, né? O Fausto Vera não dá, é complicado. E o Gustavo Henrique com dengue não jogou, jogou o Raul Gustavo, que por incrível que pareça não atrapalhou em nada. É muito arriscado colocar o Raul Gustavo, muito arriscado. Aí o segundo tempo veio e o Corinthians faz um bom segundo tempo, né? Eu achei que o Corinthians jogou bem no segundo tempo. Então parece um crime, né? Porque tipo, se o time perde, você obrigatoriamente você tem que dizer que tá tudo um lixo, que tá tudo uma porcaria, porque senão você precisa ganhar o hate, né? Você precisa esbravejar e aí ficar com raivinha pra ganhar corte. Aí fala, o time vai cair, uma porcaria, ninguém presta. Mas se você for analisar mesmo, o segundo tempo do Corinthians foi bom, foi interessante. O Corinthians teve um gol anulado por um pé de impedimento. E o Bragantino teve um gol validado por um pé de posição legal. Os dois lances foram corretos, tá? Mas se um pezinho tá pra cá, outro pezinho tá pra cá, talvez eu estaria aqui comentando uma vitória do Corinthians por 1-0. E não uma derrota por 1-0. Tá? A conjuntura é preocupante, pô, no campeonato a gente não marcou gols, tal, é preocupante. Cara, mas se eu olhar o segundo tempo do Corinthians e falar que aquilo ali te faz lembrar o ano passado, te faz lembrar os outros anos, cara, eu vou discordar. Aí nisso daí a gente vai discordar. O time do Corinthians, ele tá com problemas no ataque. A defesa tomou 3 gols em 3 jogos no campeonato. Ano passado tinha tomado 6 nas 3 primeiras rodadas. O problema realmente tá no ataque. De não abastecimento de bola, de como vai chegar. Se
for o caso mais na bola aérea, coisa que tem que treinar mesmo a artilharia, porque o time tava fazendo gols, né? Eu lembro que o Antônio Oliveira, 3 jogos atrás, estava com média de mais de 2 gols por jogo. E aí, do nada o ataque parou, então alguma coisa tem que ser feita ali para melhorar. Defensivamente, você ter tomado 3 gols, sendo que um deles foi numa falha individual, 2 deles, né? Tipo, colocar que foi numa falha individual, não é um. Se você fazer essa análise, não é uma coisa do outro mundo, né? Então, se você reduzir as falhas individuais, que isso com entrosamento tudo vai reduzir, obviamente você vai reduzir o número de gols que você sofre, que não é alto, né? Não é alto. Né? Por exemplo, o Atlético Mineiro, que tem um baita de um ataque, praticamente não criou chance alguma de gol contra o Corinthians, com bola rolando no jogo. O Juventude fora, falei, as falhas individuais, também praticamente não criou. Né? E hoje, não sei quem falou, o Bragantino cansou, poderia olhar. Eu não lembro de nenhuma outra chance clara de gol do Bragantino, fora o gol. Não lembro mesmo. Eles foram efetivos uma vez e o nosso ataque realmente está. Decaiu demais. Decaiu demais. Mas eu acho que o time do Corinthians é muito mais estável, muito mais evolutivo e muito mais diferente de se olhar do que o time do ano passado. Ano passado era uma bagunça, tinha um buraco. Hoje a gente tem meio campo, a gente tem meias, a gente tem meia de armação. O Pedro Henrique fez um bom jogo. Você tem opções. O Mateuzinho não jogou bem, mas é uma opção. Você tem opção, você tem quem colocar. Na lateral esquerda a gente não tem ainda, porque o Palácios eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, porque esse cara não voltou ainda para jogar. Não sei. Quando ele voltar a gente vai ter. Aí vai faltar ali um meio campista. Talvez o Breno Bidon ele chegue e ocupe essa posição, como o Moscardo ocupou no ano passado. Ou até mesmo o próprio Moscardo pode ainda jogar algumas partidas, né? Antes do fim da janela. E aí eu tentaria, de repente, com o PSG, deixar o Moscardo pro Corinthians, já que o Michael machucou, deixando o Moscardo pro Corinthians até o final do ano, entregar ele em dezembro, mas não sei se isso vai acontecer. Porque aí ficaria legal, né? O Moscardo com o Ranieri. Mas, por exemplo, o Ranieri hoje é o melhor jogador do Corinthians. O Garro, ele tá chutando menos, ele tá aparecendo menos à frente, mas ele continua sendo um jogador importante. Ele povoa o meio campo, de novo ele dá outra enfiada de bola sensacional, pelo menos uma por jogo. O Coronado é um cara que tem lucidez, é óbvio que ainda vai demorar para ele se adaptar. E como eu disse alguns jogos atrás, se você quer ver um futebol vistoso, se você quer ver o Corinthians dando espetáculo, não assista os 10, 20 próximos jogos do Corinthians, porque não é. O time tá tijolinho por tijolinho, não tem jeito. Né? Hoje pode dizer, a derrota foi por um detalhe, foi por um pé. E tratar isso aí como se fosse a pior coisa do mundo, que o time já caiu, não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei. E com relação às substituições do Antônio, eu também acho que às vezes ele demora muito, tudo. Mas eu ainda acho que o Corinthians vai evoluir, né, nesse ano. Não para brigar por tudo, por nada disso, mas eu acho que o Corinthians vai estar melhor do que está hoje. Como hoje nós estamos melhor do que estávamos no começo do ano. Eu acho que existe uma progressão, que você ficar no desespero e jogar tudo no lixo, aí volta tudo a estaca zero, vai fazer igual ano passado. Aí tira o Lázaro, aí vem o Cuca, aí volta com o Luxemburgo, aí vem pro. E você viu que não vai dar, que não dá em nada. Não dá em nada. Então, é acreditar que vai haver mudanças e que vai haver melhoras. Isso é o mínimo que a gente pode esperar. E agora é o recado assim do clube mesmo, cara. Você nós como torcedores, né, a gente sabe por tudo que o clube passou nos últimos anos, né, troca de diretoria, tudo que aconteceu, tá tendo uns desentendimentos na diretoria nova.
a gente tem duas opções, né? Ou abandona, ou fala, ó, esse time já era, acabou. Ou você fica aqui. Não há o que ser feito. Não há. Se que chova dinheiro do céu, mesmo porque se chover dinheiro do céu, às vezes se não tiver quem administra, não adianta nada. Então, a gente tem que acreditar pelo menos na boa fé de algumas pessoas até que nos provem o contrário. E não é discurso de derrotista, de nada disso. Lógico que eu queria estar super bem, estar empolgado. Todo mundo queria, né? Mas você tem que, às vezes, se situar, né? Na sua realidade. Às vezes você tem que dar a realidade do Corinthians hoje para o Bragança e perder de 1-0 para o Bragantino é uma coisa totalmente normal. Ano passado o Flamengo perdeu de 4. É uma realidade. Não é a realidade. Ou se antigamente, né, o Corinthians ia lá, dificilmente perderia. O Corinthians ir para Caxias e perder um jogo, acontece. É a realidade. É a realidade. Entendeu? Então o Corinthians tem 2 jogos em casa para recuperar os pontos. Aí não tem desculpa, vai ter que ganhar, tem jeito. E terça-feira tem o Argentino Júnior, que deve poupar bastante gente. O Argentino Júnior passou por uma decisão por pênaltis, né? Ontem, né? E tem uma decisão contra o Vélez na semana que vem, então talvez o Argentino Júnior não venha com a força máxima, com tudo para cima. E, cara, a gente vai ter que acreditar. A gente tem que acreditar, fazer o quê? Que o Romero volte a fazer gol, que o Alberto volte a acertar o chute no chute. Não tem outra. Não tem outra porta, outra saída. Vai fazer o que? Muda a diretoria, que acabou de assumir? Manda o técnico embora com menos de 20 jogos? Janela fechada, contrata aquele jogador. Então, eu acho, sinceramente, no fundo do coração, quem viu o segundo tempo do Corinthians e falar que aquilo é um time que vai cair para a segunda divisão, cara, você tá desgraçado demais, né? Eu acho que, cara, sei lá, mano, você procura outro time para torcer, não sei, porque se olhar o segundo tempo que o Corinthians fez, que eu não tô falando que foi o primor, tô falando que foi uma aula de futebol, tô falando disso, mas foi um segundo tempo bom do time. Foi um segundo tempo bom, é aqueles imbecis aí da sinalizadora, atrapalha tudo. Que o empate seria mais justo. E aí se falar, se olhar para aquilo lá, falar, não, esse time vai cair, esse time vai brigar contra o rebaixamento. Cara, que tipo de visão que você tá tendo? Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo. Eu lembro no comecinho do campeonato do ano passado que nós tomamos um baile do Goiás com o Cuca, na estreia do Cuca. Com a Apodi, só faltou fazer chover. E aí você olha para esse segundo tempo aqui, eu acho que tá um pouquinho melhor, né? Acho que tá um pouquinho melhor, né? Então, por pior que você acha que vai ser o final desse time, dessa saga nesse ano. Mas é melhor que esse barco siga do jeito que tá, do que a gente querer fazer mudanças bruscas nele, porque a gente não tem muita direção, a gente não tem cano a gente não tem timão para fazer isso. Timão, que eu digo, aquele volante do navio, né? Não dá, cara. Não dá. O Corinthians não tem como contratar ninguém agora com a janela fechada. Quando abrir, também não tem muita grana para contratar craques. O treinador ainda está no começo de trabalho. A diretoria está no começo de trabalho. Não tem outra solução. Deixa o barco ir. O que a gente vai colher no final do ano? Não sei. Não sei. Eu prefiro acreditar que possa vir coisas boas. Se você acha que vai vir um rebaixamento, tudo bem.
Aí cada um é otimista, pessimista, como achar. Eu prefiro acreditar que possa vir coisas boas, entendeu? Não estou me contentando com. Não vou dizer que eu não me contento com pouco, mas. Cara, se o Corinthians pegar um G6 aí, para um primeiro ano de trabalho, acontece. Mata-mata, vamos ver o que vai acontecer no mata-mata. Não estou falando que o Corinthians tem a obrigação de brigar pelo título. Não tem. E também, para falar a verdade, ninguém. Eu vi a maioria dos jogos do campeonato, né? Eu vi vários, né? Assim, alguns melhores momentos, alguns eu vi inteiro. Ninguém até agora apresentando um futebol de encher os olhos, cara. Ninguém. Então, tipo, a régua não tá tão torta assim, não, cara. Tá mais próximo de. O Flamengo, nosso grande Flamengo, não era pra ter perdido o Atlético Goianiense. Fosse a arbitragem justa, tudo. Tivesse 11 contra 11. Se o jogador não chuta o pênalti pra fora. O Palmeiras perdeu em casa. O Atlético Mineiro foi fazer a primeira vitória agora, terceira rodada. Tá tudo ali. Esses mesmos times nas outras competições também não estão apresentando nada de. Quem viu o Palmeiras e Liverpool do Uruguai sabe o que eu tô falando. O Palmeiras tomou um amasso do Liverpool no primeiro tempo. Aí na bola parada, né, um time entrosado, eles conseguiram sair do sufoco. O Flamengo, o Atlético Goianiense não jogou nada. Contra o São Paulo, amassou o São Paulo durante um tempo, depois no final do jogo toma o gol e quase toma um empate. E quase toma um empate. O Flamengo, por exemplo, em 2 jogos tomou 2 gols. Só que ele fez, né? Essa é a diferença. Se o Flamengo tomar um gol do Palmeiras amanhã, vai ter a mesma quantidade de gols tomados do Corinthians no campeonato. Só que o Flamengo fez. Então, não sei se há uma disparidade tão grande entre times assim. O Fluminense, por exemplo, ganhou hoje do Vasco também com a ajuda da arbitragem. Tinha perdido do Bahia no meio de semana. Tinha empatado com esse mesmo Bragantino jogando em casa. Sabe, o campeonato não tá. Eu acho que tá bem assim, bololô, então não dá pra falar muita coisa não. Eu não acho que haverá um campeão disparado, assim, uma coisa. Não é o que aparenta ser nesse início. Um time que vai tomar rédea à frente, porque até os times que eu falei, os que venceram estão 100%, que é o Inter e o Flamengo, só dois, né? Não apresentaram lá grande futebol. O Inter sofreu para ganhar o primeiro jogo do Bahia, o Flamengo nem era para ter ganhado o primeiro jogo. E aí teve o segundo jogo que o Inter parece que jogou bem. Esse jogo eu não vi, que foi na mesma hora do jogo do Corinthians. Parece que ele jogou um pouquinho melhor contra o Palmeiras. Mas é o time que tinha empatado com o Tomayapo, né? O Flamengo também empatou com o Milionários. É muita coisa, cara. Tem muita água. Então eu prefiro aguardar, prefiro ver que as mudanças sejam feitas no ataque ali quando for necessário. Acho que a estrutura está sendo montada. Eu prefiro dois atacantes só. Eu prefiro um Wesley no segundo tempo. Você vê, ele entrou no segundo tempo hoje, quase deu bom. Eu prefiro os dois meias, com os dois atacantes ali. O Pedro Henrique pode de repente ter mais oportunidades. Testa o Breno Bidon. Vai buscando, se não, testa o Rian. Vai buscando alternativa. Porque a gente não tem outra coisa pra fazer. A gente não tem um. Ou é isso, ou já abandona. Já abandona de vez. Tá? Então não é um discurso de conformismo, tudo. É um discurso de que a gente não tem outra escolha. A gente não tem outra escolha. E eu falo de novo, se você está em dúvida aí, não sei se tem algum lugar que guarda o jogo completo para você assistir, assista novamente o segundo tempo. O segundo tempo do Corinthians não foi ruim, não foi. Né? Tivesse com o ataque em dia, o Corinthians podia até ter vencido o jogo no segundo tempo, mas não aconteceu. Tá bom? Então, torcedores, calma.
Isso que a gente fala, torcedores, calma, né? Tá longe de ser o fim do mundo, bem longe de ser o fim do mundo. Não tá bom, também, não tá bom, não tá bom, isso eu sei. Mas também tá longe de ser o fim do mundo. Vamos respirar e vai Corinthians.